Ok, eu tô no Canadá. Eu tô no Canadá, eu tô perdido. Não faço a mínima ideia de em que canto de Montreal fica esse aeroporto. Eu só sei que eu tô no Canadá. Eu reservei um apartamento, até aluguei, mas eu não faço a mínima ideia de pra onde fica. Eu vou ter que me virar. De algum jeito, mas eu vou ter que descobrir uma maneira de, pelo menos, tentar ir até onde eu preciso ir. E se eu pedir ajuda pra alguém? Será que alguém aqui consegue me ajudar? Ah, eu esqueci que eu não falo francês. Ai, eu me ferrei. O que que eu arrumei da minha vida? Tomar decisão precipitada em cima da hora ainda é a pior ideia do mundo. Eu vou ter que me virar. Google Tradutor que me ajude. Excuse-moi, madame. Pourriez-vous m'aider? Salut, bien sûr. Comment puis-je aider? Oh, oh mon Dieu. Désolé, je ne suis pas bonne en français. Isso foi uma péssima ideia. Eu definitivamente não sou bom no francês. Tudo bem, a gente pode falar no seu idioma. Você fala meu idioma? Sério? Ai, graças a Deus. Moça, eu preciso de ajuda. Prazer, eu sou de mim. Eu sou coreano. Eu vim pra cá pra meio que morar por um tempo. Só que eu sou péssima em francês e eu absolutamente tô meio perdido. Eu percebi. Mas tudo bem, é normal. Geralmente, turistas não têm muita noção do francês e nem muito conhecimento assim do Canadá, mas eu posso te ajudar. Eu sou a Madeline, mas pode me chamar de Mad. Eu nasci aqui no Canadá, então eu acho que eu tenho uma noção legal daqui. Mas é um prazer te conhecer de mim. Geralmente eu não vejo muitos coreanos. Eu acho que eu nunca vi um coreano pro lado de cá, mas isso é muito interessante de ver. Mas enfim, no que eu posso te ajudar? Ah, não é muito longe daqui não, é até aqui pertinho. Se você quiser, eu posso te levar lá. Eu fui ensinado a não pegar carona com estranhos e muito menos confiar neles. E geralmente eu não faço isso, mas eu tô tão desesperado e perdido que eu vou aceitar. Obrigada. Muito obrigado por me trazer aqui, me dar essa carona sem nem me conhecer. Imagina. Toma. Quando precisar, é só me ligar, tá? E quando não precisar também, quando só estiver querendo sair, sabe? A gente pode até inclusive sair de noite. É bom que eu te apresento um pouquinho a cidade e a gente vai tomar um café numa lanchonete, alguma coisa desse tipo. Claro, pode ser. E obrigada de novo. Nossa, Montreal é muito bonito. Eu via pelas fotos, mas ver pessoalmente parece que fica ainda melhor. É sim. E você ainda não viu nem metade. Você tem que parar pra olhar a paisagem quando tiver assim, pôr do sol. É tão lindo. Mas enfim, por que você veio para o Canadá especificamente? Por que alguém sairia da Coreia para vir para o Canadá? Bom, é uma história um pouco longa e não é muito alegre. Sorte que eu tenho muito tempo livre para ouvir essa história de cabo a rabo. Pode começar a contar à vontade.
Bom, é isso. Deixa eu ver se eu entendi. Você começou a namorar eles com 15? Eu ainda tô meio perdida. Mas peraí, então você começou a namorar eles com 15 e você atualmente tem 17? É, mas enfim, vamos mudar de assunto. Eu já falei muito sobre mim. Agora eu quero saber sobre você. Absolutamente tudo. Como eu já disse, eu nasci aqui no Canadá e hoje em dia eu tenho 19. Eu parei de morar com a minha mãe quando eu tinha uns 18. Ela e o meu pai ainda são casados e sou só eu. Eu sou filha única. Eu mudei, fui para uma casa, comprei uma casa assim. Eu nunca cheguei a namorar ninguém. Eu já fiquei com alguns de vez em quando, mas namorar mesmo, de ter compromisso sério, nunca foi comigo, já que eu nunca achei uma pessoa que realmente prestasse. Até porque, com todo respeito, você sendo homem, mas homem não presta. Eu, como homem, mede. Pelo amor de Deus, né? Eu tô mais pra mulher. Mas nessa parte de homem não prestar, eu que o diga. Tive dois. De mim você não presta. Mas, é, realmente. Mas me diz uma coisa. Uma pergunta um pouco mais pessoal agora. Qual que é a sua orientação sexual? Olha pra mim, lindona. Você acha que eu namoraria uma mulher? Porque eu posso te responder com total convicção. Não. Eu sou gay. E tu? Eu não sei. Eu não sei se eu sou hétero, se eu sou lésbica, se eu sou bi, eu não faço a mínima ideia do que eu sou. Eu já fiquei tanto com homem quanto com mulher, e as duas experiências pra mim foram até que legais. Mas, sei lá, acho que ainda não sei. Talvez bi? Olha, eu sei que era pra gente estar falando sobre mim agora, já que a gente já falou muito sobre você, mas eu não tenho nada de legal pra comentar sobre a minha vida. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Também é meio pessoal, assim, até porque isso que você me contou aconteceu ontem, eu acho isso meio pesado. Ontem não, né? Você disse que aconteceu de madrugada? Então foi hoje. Eu queria te perguntar como foi que você conheceu os seus exes, seus ex-namorados. Ah, nossa, tem muito tempo que eu não falo sobre essa história. Bom, eu já conhecia o Teiran. A gente não era amigo assim, mas a gente era colega, a gente conversava bastante até, e a gente se via às vezes. Em uma das vezes que a gente se viu, ele me disse que estava namorando. Óbvio, eu fiquei super feliz por ele, mas na hora que ele falou pra mim que estava namorando um homem, eu acho que o meu queixo foi parar no chão. Porque o Terran sempre foi aquela visão de hétero que qualquer garota ia querer, sabe? E aí ele virar pra mim e falar assim: ai, eu tô namorando um garoto. Eu fiquei meio, oi? Mas relevei, eu perguntei pra ele, até cheguei a perguntar, e ele disse que desde sempre, ele sempre foi gay. E eu não sabia. Eu fiquei muito perdida, eu fiquei até um pouquinho mal por conviver há tanto tempo com ele e não saber disso. Mas aí, durante uma dessas conversas que a gente teve, ele virou pra mim e falou assim: ah, tô querendo te apresentar meu namorado, o que que você acha? Falei, ah, tranquilo, vambora então, né? Sei quem é, não sei, mas deve ser uma boa pessoa. Marcamos da gente sair e a gente se encontrou em uma cafeteria, tipo assim, só que lá na Coreia. E aí me chega o querido também com uma vibe super pintada de hétero. E como eu não sabia quem era, porque o Terran não quis me mostrar foto, ele preferiu que eu visse pessoalmente antes, eu olhei pra ele, eu tô na minha cabeça pensando assim, gente, esse é hétero, com certeza. Ele chegou, as mulheres já ficaram tudo olhando pra ele, tudo alvoroçada. Aí vai caminhando na nossa direção, eu e o Terran sentado numa mesa assim. Chega ele, chama o Terran de vida, eu tô assim, oi? Eu voltei a ter um troço, porque eram duas figuras completamente héteros, pelo que parecia, simplesmente namorando um com o outro. Eu fiquei meio, hã? Ele sentou do lado do Terran, o Terran sentado na minha frente com ele. Papo vai, papo vem, né? Começamos a conversar, fui com a cara dele.
Ele foi com a minha. E foi passando os dias. A gente foi se encontrando os três, marcando um monte de saideira pra gente fazer. E numa dessas saideiras, o JK simplesmente vira pra mim e taca um. Eu tava conversando com o Teihan e eu falei pra ele que desde que eu conheci você, eu me senti bastante atraído pela sua pessoa. E eu queria muito que você também participasse disso. E eu fiquei perdido, óbvio, com certeza. Aí eu olhei pro o Teihan percebendo que eu não entendi nada, virou pra mim e falou assim: eu concordei com isso, sim. E o que o JK quis dizer foi que ele quer que nós três formemos um trisal. Acho que meu queixo caiu mais nessa hora do que na hora que eu descobri que os dois eram gays. Me deu um choque na hora e eu simplesmente só fiquei parado assim, parecendo um robô. Aí os dois me olhando e eu parado assim, olhando pro nada, parecendo um robô, pensando na onde que eu tinha me intrometido, na onde que eu tinha parado, quem era eu, onde eu estava. Eu simplesmente peguei, levantei e saí correndo de volta pra casa. Maluco, eu, com certeza. E aí, no mesmo dia, só que eles deram um tempinho, né? E de noite, eles foram na porta da minha casa, toque, toque, toque. Abri a porta. Estavam os dois lá, bem bonitinho, parado, bem com pouso na frente da minha porta. E eu, como, ainda surtando por dentro, sem saber o que responder. Aí, ao invés de eu falar um básico, acho melhor a gente conversar depois, eu tendo um troço por dentro, convidei eles pra entrar. Ah, você quer entrar? Eu só tô morrendo por dentro, mas tranquilo. Resumo da ópera. Rolou maior bafafá, falamos tudo. Eu falei um monte de coisa que não é o caso, foram coisas um pouquinho pesadas. A gente se agarrou, se beijou. E longo, essa parte aí a gente pula porque não é um pouquinho um pouquinho inadequada. E um detalhe muito importante que eu pulei é que na hora que o JK falou comigo que ele queria que eu participasse daquilo ali, na hora que o Terran concordou, ele simplesmente disse uma outra coisa que pra mim foi outra bomba. Foram umas quatro bombas no mesmo dia, basicamente na mesma hora. Ele virou pra mim e disse que desde o início, por mais que a gente não fosse amigo assim, ele sempre teve uns sonhos estranhos comigo. Não vou entrar em detalhes também dos sonhos, não. Ele entrou em detalhes, eu saí traumatizado. Mas acabou que eu realizei todas as fantasias, tanto dele quanto do Teiran, no mesmo dia de noite. Longa história, mas o Teiran virou pra mim e disse: ah, desde que a gente se conheceu, eu tenho o sonho de namorar com você e fazer outras coisas que também não vou entrar em detalhes. Mas, quando o JK me deu essa opção de você entrar no meio do nosso namoro e virar um trisal, eu super concordei, tipo assim, no mesmo instante. E aí sim, é um motivo pra eu ter surtado o suficiente.